Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos então fazer mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E eu, desde já, convido a todos, aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já vai começar mais essa tarefa na Seara do Mestre. Então vamos pedindo a todos que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa neste dia de hoje. E a gente vai dar início com a preparação do ambiente, que a gente está fazendo um estudo do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e hoje nós vamos falar da lição 157, que tem como título Crianças. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: Crianças, vede, não desprezeis algumas destes pequeninos. Jesus, isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10. E continua assim: Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárceres ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparado pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não despreze, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesmo, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Olha que lição edificante. Então precisamos entender, porque isso daqui é muito grave, muito interessante, e a gente está passando por essa gravidade que eles nos ensinam aqui, fala que a gente tem que ser responsável, não é? Então ele diz, né, que Jesus, ele nos recomenda que a gente não pode desprezar a criança, não é? Por quê? Porque, como a gente sempre fala, né, a criança é o futuro do Brasil, é o futuro da humanidade. Mas a gente tem que fazer dessas crianças, ensiná-las de acordo com o evangelho do nosso Mestre Jesus, para que elas possam, né, crescer, né, e edificando essa sublimação em prol da nossa evolução, e para que a gente possa se melhorar, porque a gente já sabe que o planeta Terra não é um planeta para você divertir. A gente fala que ninguém veio aqui a passeio.
E cabe, né, aos pais essa educação dos pequeninos, não é? Porque a doutrina espírita, ela nos ensina que a gente pode educar os filhos do 0 até os 7 anos. Depois, não adianta pedir pelo amor de Deus. E aqui ela está explicando, a lição está nos explicando, né, que quando Jesus disse isso, que não é para a gente desprezar os pequeninos, ele não estava somente falando das providências, né, de comida, de vestimenta. Claro, o corpo aqui no planeta Terra, ele necessita de alimentação, de vestimenta, sim, mas ele não estava se referindo a só isso, não é? Ele disse que não basta alimentar essas minúsculas bocas famintas e agasalhar esses corpinhos, né, magrinhos. Não, é imprescindível que a gente também dá o abrigo à moral, né, que vai assegurar esse espírito para que ele possa continuar, né, nesse clima de trabalho, para que ele possa se sublimar, né, trilhar o caminho reto do bem até o nosso Pai Todo-Poderoso, para voltarmos para casas, né, como um estudante que conseguiu entender, né, a matéria, que passou de ano, não é? Que conseguiu trocar os seus vícios pelas virtudes, que conseguiu aprender. Porque a gente fala que nós aqui na Terra, independente do grau de instrução, nós somos todos aprendizes em questão espirituais. Então, um tem que auxiliar o outro. Nós, nas questões espirituais, nós ainda estamos aprendendo, um pode aprender com o outro. E entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque ele veio aqui em carne e osso para nos ensinar as leis divinas, que elas são imutáveis. E que o amor é a base de tudo. O amor e o perdão são isso que vai fazer com que a gente se transforme, né, do homem velho para o homem novo, e que a gente consiga entender que somos todos criatura, né, do Criador, criaturas do Criador, e que nós estamos aqui para nos melhorar, auxiliar um ao outro. Então ele fala que não é só de pão e de vestimenta que as crianças precisam, né? Porque ele sabe que tem muitos pais que dão um conforto material para os filhos, mas eles relegam, né? Aquele eles deixam ao abandono. Eles não dão uma palavra de amor, eles não dão um abraço, né? Eles se perdem no trabalho para poder dar do bom e do melhor materialmente, mas aquilo que ele precisa, que é o amor, o carinho, a necessidade, eles falham, não é? Ele também fala aqui, ó, que a vadiagem das crianças, eles vão acabar em cárcere de hospício. Então isso significa o quê? Que a criança que fica na rua, ela não vai aprender coisas boas e vai acabar em cárcere de hospício, não é? E que o relaxamento espiritual, quando os pais não encaminham esses filhos religiosamente, né, esse relaxamento espiritual no reduto do próprio lar, ele gera o quê? Ele gera esse, como a gente fala, né, esses demônios sociais de perversidade, não é? E a loucura em ocasião, nessa ocasião, nessa situação, né, ela fica amparada pelo quê? Pelo dinheiro. Eles só acham que tudo é o dinheiro, que tudo é o material. Então, quer dizer, os pais precisam sim dar uma educação religiosa para os filhos, não é? Sim, a gente precisa, eles precisam das coisas materiais, precisam de comer, precisam de vestir, precisam até de alguns brinquedos materiais, de um bom conforto, mas o principal, eles precisam, né, da parte religiosa, ele entender o que é o amor, não é? Até ele colocou aqui, né, que muitos desses, eles precisam entender que a criança ela precisa de exemplo, exemplo dos pais. Claro que a gente sabe que a gente precisa trabalhar para poder suprir, né, a família, mas ele tem que dedicar um tempo para os filhos. Até eu me lembrei agora de uma lição que a gente sempre, a coordenadora onde eu trabalhava passava, que era um nó.
porque também precisa auxiliar também o filho na parte da escolaridade para que ele vá se formando aquele caráter bom, né? Então essa lição do nó significava que o pai ele precisava trabalhar e ele quase não viu o filho, mas ele mantinha uma estratégia do filho saber que ele estava ali olhando por ele, não é? Porque antigamente era mais, não era que nem agora que tem tantas facilidades de emprego que você pode trabalhar de casa, não. Antigamente era mais duro. Então esse pai, para mostrar para o filho que ele estava assim sempre presente, que ele via assim as atividades dele na escola, o que que ele fazia? Ele chegava na casa, via as coisas do filho e dava um beijo no seu filho e ele dava um nó no lençol do filho, não é? Então o filho, quando ele acordava no outro dia, ele não via o pai, mas ele sabia que o pai tinha passado por ali, tinha visto as coisas que ele estava fazendo, tinha lhe dado um beijo, não é? E aí a mãe dele, quando arrumava a cama, ela desatava aquele nó. Então todo dia, quando ele acordava, o nó estava feito de novo, porque o seu pai, ele estava presente na sua vida. E é isso que os pais têm que entender, que a gente tem que ser presente. A gente sabe que hoje em dia os dois precisam trabalhar para que a gente possa ter um mínimo de dignidade na vida, né, vamos dizer assim, mas a gente não pode deixar os nossos filhos, né, à mercê, não é? Aí o povo fala, mas a gente manda para a escola. Sim, a escola nos ajuda, mas a educação, ela, como diz aquele velho ditado que ainda está em uso, a educação vem de casa. A escola é para nos auxiliar, é para dar os outros conhecimentos, como com as outras matérias, né? Para que a criança possa também se desenvolver. Mas a educação, o respeito, a moralidade tem que ser dentro de casa. E aqui ele está falando isto, não é? Que a gente não pode desprezar os pequeninos. A gente, né, tem que entender que todos nós achamos em um processo de educação e de reeducação, não é? Diante do Mestre Divino. E nós somos todos espíritos reencarnantes, não é? O prato de refeição é importante, sim, a vestimenta é importante, mas a gente não pode esquecer que nem só de pão vive o homem, não é? Ele precisa do pão espiritual, de alguém explique para ele que acima dele há um ser superior que rege tudo, que nos criou e que ele nos deu livre-arbítrio. E ele também deu que para você um pai e uma mãe para que eles pudessem te encaminhar no caminho reto do bem. Passar os bons exemplos, passar os ensinamentos de Jesus. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que deixar ele caminhar sozinho. Mas aí, se você conseguiu passar para ele, né, o verdadeiro ensinamento que Jesus nos passou, ele vai conseguir trilhar o caminho sozinho. E nós também temos que pensar que pais não são eternos. Aqui na Terra nós não somos eternos, a gente sabe que a gente está só de passagem. E às vezes a gente vai e o filho fica ainda na tenra idade. Então tem que aproveitar esse período para poder auxiliar o seu filho moralmente, dando bom exemplo para ele. Essa é a nutrição espiritual, para que ele seja capaz de entender que Deus existe, que Jesus é nosso irmão maior, né? Que ele nos deu livre-arbítrio, que você está ali na condição de pai para que você possa auxiliá-lo, porque nós somos espíritos reencarnantes, então ele nos deu uma outra oportunidade para que a gente pudesse se melhorar. Então, os pais vão passar os seus conhecimentos, dando-lhe educação, respeito, moralidade, porque ele tem o livre-arbítrio. A gente sabe que todos nós temos o livre-arbítrio. E a doutrina espírita, ela explica muito bem isso. Por isso que ela não proíbe nada. Ela simplesmente mostra para você os caminhos. E cada um cabe fazer a sua escolha. Só que você tem que lembrar que cada escolha tem uma consequência. As leis de Deus, elas são imutáveis. E no trato com as crianças, como Jesus nos pede, não desprezeie as crianças, não é? Tente auxiliá-la. Faça o melhor que você possa por ela. Lembrando que o material é necessário, sim,
Mas o espiritual é primordial, como que eu posso falar? O material é necessário e o espiritual, ele é fundamental para que eles possam crescer uma pessoa, né, íntegra, uma pessoa cristã, né, e uma pessoa respeitosa, né, respeitando a si mesmo e respeitando aos outros, porque nós viemos aqui para evoluir. E esse planeta a gente sabe que é de prova e expiação. Mas Deus, nosso Pai, ele sempre ampara todos nós, não é? E quando a gente auxilia essa criança, principalmente na parte moral, né? Aí as tarefas vai se tornar mais fácil. Ao contrário, aí ela vai achar dificuldade, né? Aí ela vai entender que ela foi desprezada, né? E ela vai se tornar uma pessoa irresponsável. E não é isso que Jesus pede. Quando ele pede para que a gente não despreze as crianças, para a gente auxiliar, né? Porque de acordo com a ciência, a gente tem os períodos, né? Para que a gente possa assimilar as coisas e introduzir dentro de nós para que fique firme, né? Então, dos 0 aos 7 anos, é o que você tem que educar o seu filho com amor, com carinho, né? Porque explicando para ele tudo, para que ele possa ter em você essa segurança e ver que você está sendo verdadeiro com ele. Porque não é falando coisas inequivocadas. Os pais, eles têm que auxiliar os filhos em tudo, explicar em tudo. Porque a minha mãe dizia que, né, o que a gente não aprende dentro do lar, a gente aprende na rua. E talvez na rua você não vai aprender da forma adequada, não é? E hoje em dia, então, nessa era da digitalização, não é? Da internet, a gente tem que ficar mais ainda vigilante e entender que os filhos precisam sim das coisas materiais, mas a moral é em primeiro lugar. Porque aí, se você amanhã faltar, eles vão saber se virar sozinho e não vai seguir o caminho errado. Porque ele teve um bom exemplo, ele teve um bom ensinamento, não é? Agora, caso contrário, não é? É por isso que Jesus pede a nós, né? Vale até a pena ler novamente, não é? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta, né? Não basta alimentar essas minúsculas boquinhas, né? Ou agasalhar os seus corpinhos. É imprescindível o abrigo, né, moral que assegure esse espírito renascente, né, que ele está tendo uma nova oportunidade, ao clima do trabalho necessário para a sua sublimação, para que ele possa entender, né, que ele precisa sim ser responsável pelos seus próprios atos. E os pais, eles precisam entender, eles precisam sim trabalhar para prover a família, mas eles precisam ter um tempinho para poder passar o que é de melhor para ele, que é o amor, o perdão, ensinar para ele que Deus existe, que Jesus é nosso mestre, e que Jesus é o nosso modelo e guia. Se a gente conseguir entender os seus ensinamentos, a gente nunca vai passar por dificuldades. É isso que eu entendi da lição. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Então vamos pedindo às equipes de fluidificação que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, dos orfanatos, dos abrigos, das escolas, das creches, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedir as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, a Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo então para a caixinha azul para os pedidos de preces e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a minha listinha, né? Para que a gente possa pedir em especial para essas pessoas. Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista Prado, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula, minha prima Sandra, que ainda também continua hospitalizada, e Maria Borges. Vamos pedindo para essas pessoas para que elas possam ser mais firmes na fé e auxiliar o seu próprio tratamento, para que eles entendam que Deus não desampara ninguém e Ele está ali para que possam auxiliar. Então, através dessas preces, que eles fortaleçam a sua fé para continuar a sua missão aqui na Terra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, também vamos pedindo para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa, para todos os nomes que estão contidos nele, e também hoje em especial para Eric Nilson Amâncio, que faleceu ontem, a Janaína também, e hoje para todos aqueles que partiram para a pátria espiritual, né, que hoje é dia de finados. Então vamos pedindo para todos eles, para que a espiritualidade amiga e benfeitora receba a todos com todo amor e carinho, né, sustentando para que eles tenham um despertar, né, tranquilo, sereno, e que aceite essa nova situação e que continue a sua evolução no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar, que também se encontra na nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que a gente está recebendo pelas nossas redes sociais, e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos, para que eles se fortaleçam na fé e continuem nesse propósito que é evolução. E assim também a gente nesta mesma sintonia. Vamos agradecendo então a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão sintonizados comigo agora e aqueles que verão mais tarde, que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de hoje, agradecendo a todos e já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos novamente todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, muito obrigado e nestes dias de finado, que todos sejam fortalecidos na fé, lembrando que a orientação espiritual é para que a gente possa, né, lembrar dos nossos entes queridos que partiram com alegria, dos momentos felizes que passamos juntos. Se precisar chorar, chore, mas chore de saudade, não de tristeza, porque eles vivem na pátria espiritual. E, né, espera de nós que a gente também, né, não esqueçam dele, que a gente não consegue esquecer, mas que a gente desde já manda um abraço, um beijo e muitas vibrações positivas para que eles possam continuar, né? E um dia nós estaremos todos juntos. Então, muito obrigado a todos, não é? Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.